palco nosso primeiro painel, com o tema A Regulamentação das Apostas Esportivas e Loterias no Brasil. E para moderar o painel, convido o Dr. Roberto Brasil, advogado sócio e fundador do escritório Brasil Fernandes Advogados. Convido também os demais participantes do painel, o senhor Antônio Nunes, diretor e presidente da Maranhão Parcerias, o MAPA, o Dr. Marcelo Correia, assessor jurídico-chefe da Loterge, e o senhor Walter Delfraro Júnior, executivo de Relações Governamentais e Desenvolvimento de Negócios no Brasil, do Gaming Laboratories International, GLI. Sejam muito bem-vindos e um ótimo painel a todos. Doutor, com o senhor. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar hoje ocupando essa tribuna num evento tão importante como esse. Agradeço a todos, agradeço a organização do evento. Isso realmente é estimulante. A fala do Cardama agora emocionou a tantos aqui, inclusive eu, pela importância dessa fala, pela importância desse momento para o cenário brasileiro. E com os elogios a toda a organização, nas pessoas do Valente e do Cardama e a todos que aqui se encontram, damos início então a um painel que me parece que é também de extrema importância. Me parece mesmo, com certeza de extrema importância, que são aspectos jurídicos desse novo mercado. É fundamental que nós entendamos o mercado sob o ponto de vista jurídico, porque foi a insegurança jurídica que impediu o segmento dos cassinos desde 1946. Foi a insegurança jurídica que acabou fechando os bingos no ano de 2000, alguns ainda persistiram com algumas liminares, decisões aqui, ali, acolá, e foi também a insegurança jurídica e a confusão conceitual que acabou ceifando as loterias estaduais no ano de 2007, através da súmula vinculante 02. Eu digo isso porque loteria não é jogo de azar. A loteria é uma instituição que tem um fundamento extremamente importante que a distingue do jogo do azar, que é o interesse público. Não há loteria se não tiver interesse público preponderante nesse negócio. O jogo do azar é uma atividade tipicamente econômica, da iniciativa privada, deve ser regulamentado, o Brasil necessita disso, mas nós precisamos ter bem distinto o que é uma coisa e o que é outra coisa do ponto de vista jurídico para assegurar os investimentos e ninguém fazer aventura nesse negócio. Bom, dito isso, honrado pela presença aqui dos colegas que acompanham a mesa, eu quero passar a falar e apresentar primeiro o senhor Antônio Nunes, que é diretor-presidente da Maranhão Parcerias, que é graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, possui mestrado em Direito Público, é advogado e professor do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão, e o Antônio Nunes é o atual diretor-presidente da Maranhão Parcerias. Então, com esse currículo, eu vou deixá-lo sucinto, mas gostaria de transmitir ao senhor, senhor Antônio Nunes, uma questão para a plateia, para nós discutirmos hoje aqui. A loteria, como disse, é uma instituição pública, provedora de recursos de exploração de produtos lotéricos, amparado nas modalidades lotéricas instituídas na lei federal. O Estado do Maranhão, ele foi pioneiro nesse momento pós-decisão do Supremo Tribunal Federal e recriou uma loteria que era existente desde 1963 e agora, com plena segurança jurídica, o Estado, rapidamente, para atender uma demanda social igualmente importante, notadamente a área de educação, atribuiu ao MAPA, dirigida por Vossa Excelência, as atribuições no sentido de contratar a iniciativa privada, ou seja, estruturar a modelagem da loteria estadual. Quais são as expectativas, quais são as perspectivas, como está esse momento, o que o senhor pode nos falar hoje da loteria do Estado do Maranhão, primeira loteria pós-pandemia do Brasil? Bom dia a todos e todas. Inicialmente quero agradecer o convite dos organizadores desse evento e parabenizá-los por essa tão importante iniciativa nesse momento de restauração da loteria estadual no país. Como o senhor bem falou, doutor Brasil,
Tão logo saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal, o governador Flávio Dino visou restituir a Loteria Estadual do Maranhão. Tanto que a decisão é de outubro, salvo engano, de 2020, e já no dia 21 de dezembro do mesmo ano foi sancionada a lei. 30 de dezembro foi publicado o decreto regulamentando, e 11 de janeiro de 2021 nós lançamos o procedimento de manifestação de interesse. A Loteria do Maranhão visa gerar recursos para financiar atividades socialmente relevantes, principalmente no que tange a educação e o combate à pobreza. É bem verdade ainda que, infelizmente, o Maranhão tem ainda um quadro de educação bastante comprometido. Temos ainda escolas de taipa, infelizmente, no interior do Maranhão, embora já tenhamos transformado num projeto Escola Digna 300 escolas de taipa em alvenaria. Temos avanços também, somos o estado que melhor paga os professores, aumentamos o desempenho do IDEP, mais de 1.000 obras educacionais e tantos outros feitos. No entanto, é necessário justamente fazer muito mais. E aí a loteria surgiu justamente como essa alternativa. Lançamos o procedimento de manifestação de interesse 01/2021, no qual, nos estudos selecionados da NGT, se constata a expectativa de que se tenha um repasse de 30 milhões só no primeiro ano, né, e no prazo de 20 anos de concessão que nós optamos, de 670 milhões para o Estado do Maranhão. Só em educação, a previsão de repasse no primeiro ano é de 20 milhões. Então, a expectativa é a melhor possível para reverter esse quadro de deficiência na educação e do combate à pobreza. O modelo escolhido por nós foi o seguinte: credenciamento de múltiplos operadores em livre concorrência, ou seja, credenciados todos os interessados que preencherem os requisitos desse edital, sem limite de concessionários, no qual nós entendemos trazer grandes vantagens, como: primeiro, o modelo de múltiplos operadores garante uma livre concorrência entre os mesmos, né, elevando a arrecadação, a rentabilidade econômica e a qualidade de serviço de loteria. Adoção de credenciamento, que é um procedimento mais simples que o licitatório, permite a operacionalização mais célere e eficaz dos serviços, bem como a escolha de operadores se torna mais transparente e isonômica. Maior possibilidade de exploração de todas as modalidades lotéricas, tendo em vista que existem grandes players no mercado de loterias que não exploram todas as modalidades. Não haverá loteamento do Estado, ou seja, todos os operadores poderão exercer suas atividades em todo o território maranhense, concretizando a livre concorrência. Possibilita maior capilaridade, ou seja, maior número de municípios contemplados com serviço público de loteria. Assegura a celeridade na implantação de serviços, na medida em que as empresas estarão atentas em ganhar ou perder mercado para os concorrentes. Gerar maior número de empregos diretos e indiretos, o que acarreta um positivo impacto socioeconômico, visto que provoca a necessária capacitação da mão de obra. Permite diversas operações que atuam de forma ilícita, permite que diversas operações de forma ilícita sejam combatidas, né? Que inclusive hoje se sabe, infelizmente, estão aliadas ao crime organizado. E seleção de operadores mais qualificados de forma econômica e tecnicamente. O modelo que está sendo implantado apresenta também as seguintes características: desembolso de recursos para investimento somente pelas concessionárias, que serão remunerados com parcela dos recursos arrecadados. O serviço lotérico concedido de forma unitária, ou seja, repassado aos operadores a possibilidade de operação de todas as 6 modalidades previstas na legislação. Pagamento de outorga global em parcelas anuais, com correção monetária através do índice oficial pré-estabelecido, com o objetivo de implementação e manutenção da estrutura necessária pela MAPA para exercer suas atividades que são exclusivas de controle, fiscalização, credenciamento e regulamentação. A concessão será de 20 anos, em razão da projeção de elevado investimento, a fim de que se torne mais atrativo para o nosso parceiro privado. Territorialidade, ou seja, os produtos lotéricos serão vendidos exclusivamente dentro do território do Estado, resguardando a operação de possíveis questionamentos judiciais movidos por outro ente da Federação. Auditorias externas independentes anuais por empresas credenciadas pela MAPA. Em janeiro daremos início a um processo de credenciamento de empresas de auditorias independentes, do qual serão contratadas pelos operadores credenciados. Exigência de certificação a partir do primeiro ano como parâmetro de qualidade e segurança, bem como primando por justiça, honestidade, transparência nos jogos.
e buscando principalmente a prática do jogo responsável e evitando assim a sonegação fiscal e também a lavagem de dinheiro. Certificações que nós utilizaremos: compliance e proteção de dados, o ISO 37301, ISO 27001, ISO 27000-2018, WLAS-CS 2020 ou similares. Para data center, certificado ISO 9001 e Tier 3, jogo responsável WLARFG, Old Lottery Association Responsible Game Framework, nível 3, e produtos lotéricos GL1 15, GL1 19, GLI 14, GLI 20, GLI 21, 23 e GLI 33. Ou seja, inicialmente o marco legal da Lotema foi se espelhar a repartição de receita de acordo com a Caixa Econômica Federal, no mesmo repasse. No entanto, inclusive quero mencionar um relato da nossa experiência muito positiva e exitosa. Eu posso dizer que é exitosa porque nosso prazo de credenciamento vence amanhã. No entanto, já temos 2 empresas solicitando credenciamento. Temos a esperança de que outras empresas irão também solicitar credenciamento. Tivemos um diálogo muito forte, muito presente com o mercado, tanto no PMI como na fase de consulta pública. Tivemos consultas públicas, 4 empresas nos estudos, e 3 empresas nos estudos e 4 empresas na consulta pública, que foi quem realmente nos deu o embasamento para a gente avançar no edital. E com isso nós revisamos o decreto, o governador lançou um novo decreto, o decreto 37.048, no qual ele alterou a tributação e a distribuição na modalidade da arrecadação de todas as modalidades lotéricas, tanto no meio virtual como no meio físico. Ou seja, o novo decreto passou a considerar a receita bruta da operação o GGR, ou seja, a arrecadação bruta menos a premiação paga aos operadores, em vez da mera decomposição percentual da arrecadação bruta. E essa mudança trazida se alinha, a gente acredita, com a forma de distribuição de arrecadação nos mercados de apostas e loterias no âmbito global, favorecendo assim um surgimento de um mercado maior e mais competitivo. E na nova sistemática do decreto também arrecadado com as vendas, total do arrecadado com as vendas dos produtos lotéricos da Lotema será destinado primeiramente ao pagamento dos prêmios, depois do imposto de renda incidente sobre eles, 30%, e da parcela da Seguridade Social. Feito isso, o restante será destinado para a cobertura de despesas de custeio e manutenção do agente operador de loteria estadual. Então, esse é o nosso modelo adotado de edital que está em vigência de credenciamento até amanhã, e ressaltando também então, a importância que é fundamental para nós, que é a adoção do jogo responsável, né, que é outro aspecto, inclusive por orientação do governador Flávio Dino, que a nossa loteria tenha a adoção da prática, as melhores práticas mundiais pelo jogo responsável. Perfeito. Nos cabe parabenizar o Estado do Maranhão, né, na pessoa do senhor, né, por essa iniciativa, né, que certamente já está na história das loterias do Brasil, especialmente em razão da segurança jurídica que essa decisão acabou assegurando aos estados. A segurança jurídica acabou contemplando os estados. Parabéns, Antônio Nunes, parabéns pela loteria, pela celeridade, pela forma com que foi construído todo esse projeto da loteria lá do Maranhão. Bom, eu vou dar sequência, né, com os demais painelistas, e no final a gente faz então uma rodada de perguntas e respostas para tornar o ambiente bem pedagógico e poder a gente transferir a nossa informação. Eu tenho aqui o currículo do Dr. Marcelo, mas se me permite, Dr. Marcelo, eu conheço já há bastante tempo e vou falar das minhas, o que eu sei exatamente do senhor. É o assessor jurídico-chefe da Loteria do Rio de Janeiro, né, um dos especialistas mais renomados nesse setor aqui no Brasil, né, foi autor, né, também, né, pelo Estado do Rio de Janeiro na DPF 492, tem inúmeros artigos publicados, né, aspectos jurídicos importantes do cenário brasileiro nesse momento, né, foram muitos deles dirimidos pela sua lavra. Então, estamos aqui diante do Dr. Marcelo Correia, que eu agradeço a sua presença, né, o aceite do convite, a quem eu vou iniciar fazendo uma pergunta, Dr. Marcelo. Momento pós a DPF 492, pós a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Rio de Janeiro é um estado que talvez a loteria é uma das mais longevas do Brasil, ininterruptamente em funcionamento.
ela teve resultados importantes até anos anteriores, mas agora tem a possibilidade de ampliar seu portfólio de produtos lotéricos. Como é que a Loteria do Rio de Janeiro e o senhor, né, vê esse novo cenário da loteria do seu estado e cenário brasileiro? Bom, em primeiro lugar, agradecer a organização do evento, as palavras carinhosas do Dr. Roberto, que é um amigo, e a presença de todos vocês aqui. Falando da perspectiva, né, nós que lutamos tanto para ter essa decisão do Supremo, que ela é um início, ela não é um fim em si. Ainda tem muito a ser construído e todos os profissionais que estão aqui presentes estão participando dessa construção do setor de loterias e jogos em geral no Brasil. É importante destacar, né, antes de adentrar na questão que o senhor colocou e falar um pouco da Loteste, perspectiva, mas passar uma mensagem, porque a maioria de vocês não são advogados. Nós temos hoje uma decisão que começa, né, a detalhar o âmbito regulatório, que é o painel que nós aqui estamos. Ele, em determinado momento, essa decisão fala, a União cabe definir o que é a modalidade lotérica, né, e dar os aspectos gerais dessa modalidade. E, nessa mesma decisão, ela fala o seguinte, que cabe aos entes federados terem a competência material. Bom, o alcance de conceito de competência material ainda é uma construção que deve ser feita na maior tentativa de harmonizar os interesses, tanto da União Federal quanto dos estados. E aí, sim, eu começo a responder a sua questão, doutor Roberto. A Loteria do Estado do Rio de Janeiro, ela lançou recentemente um edital mais moderno, né? Moderno no sentido de que contempla também jogos eletrônicos, contempla aposta esportiva, contempla uma série de situações que até então não eram necessárias. Dentre elas, depois o meu colega aqui vai poder falar um pouco mais, que assim como no Maranhão também foi exigido as certificações, e tem uma dúvida hoje jurídica plausível em relação em que momento se exige essas certificações, se é qualificação do agente, se é após a relação jurídica estabelecida, dando um prazo, conforme foi o modelo adotado pelo Maranhão e foi também o modelo adotado pela União Federal no âmbito da Lotex. Então, ou seja, mas o fato é que, do ponto de vista da regulação, não exigir nenhum tipo de certificação de conformidade é um risco muito grande, não só para o Estado, como para o mercado em geral. Então, pensamos o seguinte, a Lotérgia, ela vai, obviamente, melhorar a sua abordagem de seleção de agentes privados para que, realmente, cada vez mais o Estado fique no seu papel como incentivador, regulador, e deixando o mercado privado florescer, ou seja, que as melhores práticas sejam aplicadas de maneira que se atinja níveis mais altos de receita e objetivamente níveis mais altos de arrecadação. Mas, como eu disse anteriormente, ainda estamos num momento de construção e que é importante também que não se tenha, a gente sempre fala que é o retrocesso. Então, eu olho do ponto de vista, né, e já indo caminhando para o final daqui, que é, uma vez estipulada quais são as modalidades que são vistas como loteria, depois você tem uma bifurcação do ponto de vista da regulação, que é a competência material, que é dizer como é que o serviço público vai ser explorado. E aí, para todos vocês que são da área privada, e muitos não têm ainda uma relação com o Estado, vai quase que uma pequena advertência, que é compreender como é que o agente privado se relaciona com o Estado. Não é uma relação fácil. Então, tem que ter um pouco de paciência e, obviamente, buscar pessoas que já tenham conhecimento para que se avance com o mínimo de conflito.
Essa seria a minha resposta. Obrigado, doutor Roberto. Excelente. Parabéns, doutor Marcelo. Obrigado pela sua exposição. Eu tenho outras questões, vou deixar para mais para o final, até nós temos um tempo aí para tratar de toda essa matéria. Eu quero agora, né, falar um pouco da GLI, que é uma importante empresa também no cenário mundial, muito bem-vinda no cenário nacional em razão da importância das certificações. Estamos aqui com o Walter Delfrano, que é executivo de Relações Governamentais e Desenvolvimento de Negócios para o Brasil, formado em Tecnologia da Informação pela Universidade Mackenzie, dedicou-se aos últimos 17 anos de trabalho em indústria de jogos, com larga experiência em processo de certificação para as jurisdições internacionais. Há 2 meses se juntou ao time da América Latina e do Caribe da GLI. Walter, bem-vindo, obrigado também pelo aceito do convite, é um prazer tê-lo aqui e a gente sabe da importância para a saúde do mercado, né, das certificações dos produtos lotéricos. Nós temos no Brasil, né, nós não podemos esquecer que a competência legiferante é exclusiva da União, somente a União pode legislar sobre essa matéria. Então, a União cria as modalidades lotéricas, aquelas instituídas com o conceito de loteria, e ao ser conceituado como sendo um produto da loteria, é passível de ser explorado também pelos Estados. A Lei 13.756, ela criou 6 modalidades lotéricas, que no mercado internacional se subdivide em 4, me parece melhor, que é a pós-esportiva de cota fixa, a pós-esportiva de cota variável, a loteria instantânea e os concursos de prognóstico. Esses produtos, nos parece, a bem do interesse público, estarão tanto nos mercados estaduais como no mercado federal. Como a GLI pode contribuir para esse mercado? Qual é a importância das certificações para o mercado brasileiro? Doutor Roberto, bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É importante, só um minutinho que eu tenho uma cola, gente. Perfeito. A regulamentação do jogo em qualquer vertical, a gente sabe que é um desafio, especialmente porque os argumentos negativos sempre vêm de pessoas que pouco conhecem do nosso mercado e conhecem do comprometimento e do esforço que os mercados onde já são legalizados teve que fazer e o que transformou essa indústria num pilar muito importante na economia. A melhor forma que a gente vê para poder combater esses argumentos negativos é estabelecer leis que vão garantir os 5 pilares que a gente diz que a certificação traz, que é a aleatoriedade, a integridade, a transparência, a auditabilidade da operação, né? Nós, a GLI, somos um laboratório independente sem qualquer vínculo financeiro ou comercial e sem qualquer interesse com nenhum provedor, nenhum certificador. A gente já está presente em mais de 480 jurisdições em todo o mundo, né? Trabalhamos com várias entidades reguladoras e governamentais, ajudando na elaboração das leis, regulamentos, normas técnicas, controles internos e também na implantação de todos esses processos. Nós também fomos quem desenvolvemos as normas que a indústria hoje utiliza para poder guiar e se certificar, né? E garantir um ambiente confiável para o interessado final, que é o jogador, né? Dito tudo isso, a gente considera que é o nosso ponto de partida para poder demonstrar o apoio que a gente pode oferecer tanto ao governo quanto à indústria aqui no Brasil. A gente sabe que o processo de estabelecimento de uma regulação para determinados tipos de jogos é uma tarefa fundamental, uma vez que dela depende o futuro da atividade na jurisdição. Nós temos mais de 30 anos de experiência na indústria de jogos, ajudando e apoiando várias jurisdições em diversas áreas que a gente considera que são necessárias e cruciais para uma boa gestão do regulador. A gente pode citar a elaboração de leis e regulamentações, o desenvolvimento de normas técnicas, treinamentos, né, que através da GLI University a gente tem uma gama de cursos que nos permite transferir para quem tem interesse toda essa nossa experiência. E a gente acredita muito que não se pode controlar aquilo que não se conhece.
Além disso, a gente também pode auxiliar com serviços de auditoria, consultoria, inspeções em campo, perícias, as auditorias que são ditadas pela WLA. E como exemplos de requerimentos fundamentais para o sucesso da regulamentação de um jogo, que são conseguidos através da certificação, quero citar 3 itens que a gente entende que são cruciais aqui para o Brasil, que é o jogo justo, o jogo responsável e a prevenção da lavagem de dinheiro. E como que a certificação pode guiar e gerenciar cada um desses pontos? No caso dos jogos lotéricos, por exemplo, falando do jogo justo, no caso dos jogos lotéricos, as normas técnicas elas permitirão verificar a real aleatoriedade do jogo, se os prêmios estão sendo pagos como foram definidos, se as percentagens de retorno estão dentro dos limites que foram definidos pelo regulamento. Né? Quando a gente fala de jogo responsável, não basta apenas ter controles para poder ter um programa de jogo responsável. Os operadores e os desenvolvedores de software têm que ter na sua plataforma mecanismos tecnológicos que vão permitir a autoexclusão do jogador, limites de apostas, mensagens de alertas, pesquisas de autodiagnósticos, entre muitos outros. Eu vou tentar ser um pouco mais breve aqui. E a mesma coisa a questão da lavagem de dinheiro. Não basta ter normas e procedimentos. A plataforma também tem que ajudar e tem que ter um papel fundamental para poder garantir a correta identificação do jogador, permitir a rastreabilidade do dinheiro, deverá ser possível identificar transações que ultrapassam limites que foram estipulados pelo regulamento, né? E com a nossa experiência, a gente tem certeza que vai poder apoiar as loterias, os reguladores, o governo, e olhando a realidade de cada um dessas entidades, na medida alcançada, na medida adequada, e alcançando um equilíbrio que vai permitir um desenvolvimento sustentável e bem-sucedido do setor, mas com a devida fiscalização para poder zelar o cumprimento da lei, né? E isso eu tenho certeza que a gente sabe fazer, e não há melhor forma de demonstrar que a gente sabe fazer isso do que olhando pela história da GLI. Perfeito, excelente, excelente. O jogo e os produtos lotéricos se distinguem do jogo matriz, tem a mesma dinâmica. Eles só são reconhecidos como algo importante nas sociedades em razão da credibilidade. Se ele não tem credibilidade, ele acaba com certeza sumindo daquele mercado, né? Inclusive, talvez tenha sido a falta da credibilidade, a falta dessas exigências lá no momento dos bingos, que os bingos também acabaram sofrendo o que sofreram no ano de 2000. Talvez, estou aqui, me veio agora na cabeça, né? Se nós tivéssemos como demonstrar para o Ministério Público, para a sociedade, que aquele negócio era um negócio sério, que tinha de fato um regulamento de tributo, etc, etc, talvez nós tivéssemos com esse mercado até hoje. Não que a solução dada tenha sido adequada. Acho que o poder público poderia ter organizado aquele mercado e não extirpado aquele mercado, mas isso aconteceu. E eu vejo na sua fala que o projeto lá do Maranhão também contempla toda essa exigência de regularidade, o que é bastante importante. Senhores, na continuidade, eu gostaria de uma fala final de cada um dos senhores, para nós passarmos para o próximo painel, e na sequência da fala dos senhores ainda vamos abrir para as perguntas da assistência. Senhor Antônio Nunes. Tá. Eu já ouvi falar que o primeiro passo para a gente acabar com uma boa ideia é executá-la errada, né? Executá-la de forma mal. E todos vão de convir que a loteria estadual é uma boa ideia, né? Ainda mais no momento de escassez financeira, ainda mais após uma pandemia histórica da humanidade. Então, todos devem ter um esforço, claro, de fazer valer, de executar de forma correta, da melhor forma possível, como bem falou, doutor, a loteria. Nós temos um case, como eu já digo, posso considerar não, antes de parecer arrogância ou prepotência ou algo parecido, um case de sucesso, da que era tudo muito novo para a gente, claro. A Maranhão Parceria cuidava da parceria privada. E, como eu disse, foi justamente consultando o mercado que despertou para a gente todo esse universo, que inclusive é apaixonante e que de fato também é gratificante na medida em que vai trazer receita para o Estado.
para a gente poder avançar. Daí porque eu conclamo, na realidade, os outros estados da unidade da federação para que se estabeleçam loterias, né, evitando que o que a nossa população já gasta não sai do nosso país sem ter o retorno que o nosso povo merece, né, sem impostos, sem contribuição para a assistência social, para a previdência, para a saúde e para a educação. Né. Eventos dessa natureza são fundamentais, justamente para a gente consolidar esse momento, tá? Isso é muito essencial, inclusive para a gente ter um entendimento uniforme, para a gente padronizar a legislação, até mesmo para a gente não evitar conflitos de estados e também até com a União também, né? Não é esse o nosso interesse, essa é a nossa preocupação. Acho que a gente tem que consolidar esse mercado e quanto mais estados participarem disso, eu acho que esse é o caminho. E é tudo muito novo, como eu falei, né? Nós não temos um parâmetro nacional para seguirmos, respeitamos, lógico, a nossa peculiaridade do nosso país, mas aí a gente fica com a lição do nosso povo, né? Que todo dia joga, com a arte de viver da fé, né? Como diz a música, só não sabe bem que, mas a gente sabe, a fé por dias melhores, com educação, com saúde, com assistência social e do combate à pobreza. Muito bom, tá? Parabéns, parabéns. Doutor Marcelo, mensagem final, por gentileza. Bom, a questão toda, o país é enorme, cada estado tem sua peculiaridade, um modelo que normalmente, quando a gente estuda, né, modelos de negócio, regulação, etc. e tal, de vários setores, como infraestrutura, por exemplo, aquilo que vai sendo bem sucedido vai sendo normalmente replicado e as más experiências acabam sendo expurgadas. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter o florescimento das loterias estaduais, nem todas as experiências serão bem sucedidas, mas certamente teremos boas e boas experiências. Esperamos também contar, né, como o próprio secretário aqui da SECAP muito bem colocou, de ter um marco regulatório que possa, inclusive, incentivar os estados a ter uma reciprocidade no sentido de replicar, se ele assim for desejado, porque vai ser uma escolha de cada estado dentro da sua competência material, né, repetindo, mas o fato é o seguinte: nós estamos, o mercado hoje está aberto, muitas PMIs já em andamento, certamente as primeiras experiências, como todas, vão ser passíveis de crítica. É difícil sempre agradar a todos, porque as próprias empresas, os próprios empresários, às vezes têm visões diferentes sobre o modelo de negócio que melhor é adequado, mas às vezes é uma visão assim, porque aí fica uma situação dicotômica, porque de um lado é o Estado, do outro lado é a empresa, e são visões diferentes, às vezes, sobre o mesmo objeto. E é nesse campo que é o desafio da regulação, de fazer com que o ambiente seja, né, um bom ambiente de negócio e, obviamente, se tratando de serviço público, que esse bom ambiente de negócio ainda seja revertido em proveito para a população. E aí não só a MAPA, como também o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, historicamente, né, por força de lei, 70% da arrecadação fica com a parte social do Estado. Em épocas de extrema crise, foi o dinheiro da loteria do Estado do Rio de Janeiro que ajudou diversos, eu não tenho nem como nominar, mas todas as APAES do Rio de Janeiro já receberam dinheiro da Lotérgia, sem exceção. Os 92 municípios já receberam dinheiro da Lotérgia, sem exceção. Quase todos os programas sociais já receberam dinheiro da Lotérgia, sem exceção. Então, também isso entrega um pouco da dimensão, né, de uma loteria que hoje, né, ainda tem um produto, vamos dizer assim, que está parado no tempo, e apesar de tudo, agora da retomada da pós-pandemia, já está se batendo as metas financeiras com o produto antigo. Eu fico imaginando a hora que a gente conseguir ter um produto moderno, no melhor padrão mundial. Eu não tenho dúvida de que o jogador vai ser beneficiado, a população vai ser beneficiada e o empresariado também. Bom,
Obrigado, doutor Roberto. Parabéns, doutor Marcelo. Só rememoro que no digital do Rio de Janeiro, esse que ainda está em estudo lá pelo TCE, etc., ele estimava uma receita de 3,5 bi, alguma coisa assim, né? Em 5 anos, Em sim. 5 anos, né? Impressionante. E qual que era a receita estimada anteriormente, supondo 5 anos anteriores, doutor Marcelo? Doutor Roberto, sim, a Loteja sempre foi boa de fazer as metas. As metas sempre foram batidas. Mas tinha os limitadores Mas da própria legislação, né? tinha alguma limitação, mas, por exemplo, eu sempre pensava em alguma coisa em torno de 300 milhões, 400 milhões. Né? E isso aí multiplicou por várias vezes. Porque também lembrando, vocês aqui, acho que todo mundo aqui estuda, os mercados maduros, como a gente sabe, chega a quase 1% do PIB. Quando se fez o estudo lá do edital, tomando por consideração que seriam 5 modalidades lotéricas e pegando a parte eletrônica, se não se chegava nesse nível de excelência de 1% do PIB, mas se criou uma conta mediana. Eu, como advogado, não sou bom de conta, então não vou me atrever a explicar mais do que isso. Perfeito. Mas a área técnica se chegou que, ao final de 5 anos, tinha um potencial, isso é importante, um potencial de faturamento de 3 bi. Bom, parabéns. Excelente. Delfrano, por gentileza. Bem, o que eu posso dizer é que a gente está pronto para poder oferecer o que for necessário para poder apoiar o mercado brasileiro, o governo, no desenvolvimento e implementação de uma regulamentação sustentável e que vai trazer aos investidores a segurança necessária para poder investir aqui no nosso mercado. Né? A gente está pronto para poder apoiar a indústria, os operadores, os fornecedores, orientando-os no processo de conformidade técnica e o que for necessário para poder passar com sucesso no processo de certificação. É importante a gente mencionar aqui que alguns fornecedores brasileiros, de forma proativa, já estão fazendo isso, já estão se submetendo a processos de certificação. E a gente acha que tem que aplaudir essa atitude, né? E a gente da GLI se sente muito orgulhoso também de estar junto com eles nesse processo. A gente sabe que a indústria de jogos é uma das mais regulamentadas no mundo, com processos de controle que excedem, em muitos aspectos, aqueles que as instituições financeiras cumprem. Né? A chave agora aqui para o Brasil vai ser identificar um modelo regulatório de sucesso e usá-lo como referência. E eu acho que é muito importante a gente entender também que, para ter um modelo regulatório eficiente aqui, não basta um copy-paste de uma regulamentação qualquer, mas que cada regulamentação ela tem que ser elaborada com base na realidade do mercado e na legislação local. Né? E, para finalizar, eu reforço que somente através daqueles 5 pilares da certificação é que a gente vai ser capaz de alcançar um jogo justo e confiável para o jogador, um mercado íntegro para o regulador e para a indústria, e afirmar aqui com toda certeza que a certificação é a ferramenta crítica para poder atingir os objetivos, que vai permitir oferecer um jogo responsável, prevenção à lavagem de dinheiro na indústria. E qual é o resultado disso? É garantir que o produto que cada um de vocês, reguladores, que vão fornecer, é o que essa indústria tem de melhor, que é o entretenimento. Né? E aqui eu acho que não somente eu, mas cada um de nós, a gente se sente muito honrado de poder fazer parte desse processo de transformação do Brasil. E como membro da GLI, de vocês, operadores, prestadores, o governo, nos permitirem, a gente vai acompanhar e apoiar em todo esse processo. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Delfrano. Bom, chegando ao final desse painel, nós vamos fazer a abertura agora, nós temos 5 minutos para as perguntas. Então, as perguntas serão feitas. Alguém quer fazer alguma pergunta a algum dos panelistas? Senhor, né? Bom dia. I'm going to speak in English. Sorry, I don't speak Portuguese. It's okay. My question is, we have now here 300 online and sports betting operators doing business.
we are supposed to have a federal, no, we have a federal law, but we don't have the regulation, and we are now having state lottery sports betting regulations. So my question maybe is for you or for the panelists, is which is your advice for an international operator that want to come here? Because they can operate offshore, they have to wait for the federal law, or they have to try to get a deal with a lottery state. Vou traduzir a pergunta que foi feita. A pergunta traz: hoje nós temos 300 operadores no Brasil com relação às apostas esportivas, mas nós ainda não temos uma regulamentação. Então, agora nós temos também as loterias estaduais. Então, a pergunta mais direcionada ao senhor, doutor, para que nós possamos, qual seria o seu conselho para um operador internacional que gostaria de vir ao Brasil hoje? Aguardar pela regulamentação, iniciar as operações e começar a vir ao Brasil, identificando como que ele poderia vir, ou vir via loteria estadual? Me permita responder em português, né? Agradeço a pergunta, é bastante pertinente e eu diria, o primeiro passo é contratar um bom advogado. Temos aqui o Dr. Marcelo também, o Dr. Luiz Felipe Maia e outras tantas figuras, né? Eu diria para o mercado internacional, né, ser cauteloso ao entrar no mercado brasileiro, que é um mercado bastante grande, com várias peculiaridades, várias legislações que devem ser atendidas, né, e qualquer investimento com insegurança jurídica pode gerar um embaraço grande para as empresas internacionais, para as marcas internacionais. Então, mas, no entanto, se há interesse no mercado nacional, se estabelecer no Brasil juridicamente, constituir a sua empresa, internalizar capital, registrar suas marcas, já entender aquilo que já existe atualmente na legislação, né? Há algumas ações que já devem ser feitas nesse momento para o eventual operador internacional com desejo de estar no mercado brasileiro. Especialmente, né, Tom Marcelo, talvez eu possa me ajudar depois, mas veja que hoje algo muito custoso no Brasil é a importação de tecnologia. Então, você vai operar um produto aqui no Brasil, você vai depender da tecnologia lá de fora. Se você contratar essa tecnologia lá de fora e fizer o pagamento através do fechamento de câmbio lá para fora, você vai ser altamente tributado aqui no mercado brasileiro. Então, é uma pergunta que requer uma resposta bastante complexa, mas de forma bastante sucinta, me parece que é isso que eu posso sugerir. Algum dos panelistas quer complementar? Só gostaria de complementar, doutor Roberto, que ele perguntou assim, eu espero a União Federal ou eu já começo a olhar os estados? Nesse ponto da questão, como eu estava dizendo, tem uma bifurcação. Você vai ter a aposta esportiva devidamente regulamentada no âmbito federal e também os estados, com base na legislação hoje existente, já também estão colocando seus editais na rua, a exemplo do próprio Maranhão. Então, essa acaba tendo também uma decisão estratégica de cada empresa, né? Se ela espera um momento da União ou se, por exemplo, já entra num processo de seleção, como a exemplo do Maranhão, para que já comece também a ter um pouco da cultura de relação com o governo brasileiro, que, como eu falei, não é uma relação fácil. Às vezes é muito difícil, e aí eu vou falar como advogado, porque eu tenho um escritório de advocacia também, que às vezes teve agora na pandemia, né, gente querendo fornecer para o governo qualquer coisa, contratações emergenciais. E eu falava para o empresário, não faça isso, você não vai saber fazer, vai ser multado. Bom, eles foram multados de tal maneira que todas as operações estão negativas hoje. É isso, é um problema. Mas, assim, não estou querendo desestimular, não. É pelo contrário. Também deixar esse cara. É a questão, como falou, tem que se tomar a decisão, mas é um processo, deixa eu me expressar melhor, é um processo de conhecimento, uma curva de aprendizado, que quanto mais cedo ela foi iniciada,
melhor será até mesmo para quando você estiver no momento crucial, você saber se você está sobre bases sólidas para tomar sua decisão corporativa. Obrigado. Perfeito. Faço convite a se credenciar no Maranhão, né? Lá tem os Lençóis Maranhenses, um dos lugares mais lindos do mundo, mas independentemente disso, na realidade, tem que nacionalizar, como o Dr. Roberto falou. É fundamental, inclusive, já que a gente tem a segurança jurídica de uma regulamentação, né? Nós já temos a lei, temos o decreto, e a gente acredita e tem esperança de que, como tudo será muito exitoso, será um movimento natural dos outros estados também partirem para essas loterias estaduais com apostas esportivas. Então será um grande mercado, daí porque não vejo razão para não adentrar, não integrar aqui no Brasil. Tá? Então acho que sim, um caminho, usar loterias estaduais é um caminho, sim, eu acho bastante interessante. Sem dúvida, sem dúvida. Compartilho com as mesmas opiniões dos dois colegas. Boa tarde a todos. Me chamo Emanuel. Particularmente vou tentar direcionar para o Dr. Walter. Eu creio que todos que estão aqui voltamos os olhos para a regulamentação desde 2018. E, pelo menos das modificações que tiveram na lei, pelo menos é a minha percepção, me perdoe quem pensa o contrário, algumas modificações houveram bem no começo e dava a entender que seriam beneficiadas as marcas, assim, eu creio que vem na pergunta do colega que me antecedeu, beneficiaria algumas marcas de fora e não o próprio mercado brasileiro, mas é a minha percepção. Hoje em dia, doutor Walter, eu creio que o senhor já deve ter entrado em contato com o governo, tentando, de alguma forma, auxiliá-lo nessa regulamentação. Como o senhor enxerga a tendência do mercado hoje em dia? Realmente vai ser aberto para todas as marcas, inclusive as de fora? Se existe uma tendência também para beneficiar primeiramente os brasileiros, que eu creio que essas 300 marcas que já estão operando de alguma forma numa zona cinzenta, como assim a gente entende, ou se de certa forma pode também ser um mercado fechado, como a gente entende que, como o senhor bem sabe, em várias jurisdições acontece isso. Obrigado. Olhando do ponto de vista daquilo que a gente oferece, né, que é a questão da certificação, a minha visão é que o que é mais importante é a gente trazer para o mercado, não importa de onde vai vir, produtos que garantam, que transmitam segurança para quem vai poder utilizá-los. Né? Eu acho que o que é mais importante é que cada um desses prestadores, desses fornecedores que estão interessados em vir para o mercado brasileiro, que procurem demonstrar que seus produtos vão cumprir com os regulamentos que vão ser definidos. A gente ainda não tem uma regulamentação que nos direcione. A gente, como GLI, nós temos todos os estándares que abrange todas as modalidades de loteria, de jogos que hoje se diz que vai ter que ser que poderá ser regulamentado aqui no Brasil. Então, na minha opinião, o que a gente tem que fazer é garantir que cada um desses produtos realmente estejam certificados e possam transmitir essa segurança e tudo que é necessário de jogo responsável, tudo que a gente fala tanto, a prevenção à lavagem de dinheiro para o mercado. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Ok, muitíssimo obrigado. Temos mais uma pergunta? Eu só pediria a gentileza de ser bastante breve, que nós temos um segundo painel que já estamos estourando aí nos 20 minutos. Por gentileza. Bom dia, muito obrigada, vou ser breve. A minha pergunta é direcionada aos doutores aqui, Antônio, Marcelo, mais especificamente, considerando que a competência legislativa, a princípio, é da União Federal, mas temos a competência material dos estados, como que os agentes de estado estão conversando entre si, desenhando com a União a questão de fiscalização, vai ser do estado, vai ser da União,
E a outra questão também é se vocês, se os estados, enfim, os agentes, especialmente o Dr. Marcelo, estão se baseando em alguma jurisdição onde os jogos já estão regulamentados para desenhar e harmonizar com a legislação brasileira. Muito obrigada. Bem, como eu falei, nós lançamos o edital justamente com base a partir do credenciamento, depois do PMI feito, e uma das preocupações nossas foi justamente, desde o início, seguir a legislação federal. Tanto que, inclusive, até na parte do repasse financeiro, a gente adotou então, a mesma cascata do governo federal. Porque, obviamente, não é nosso interesse, como eu disse também na nossa fala, conflitar nem com outro estado da federação e nem muito menos com a União Federal. Daí porque a gente está seguindo estritamente, até mesmo governador, ex-juiz federal, advogado, estamos seguindo estritamente o que a legislação federal está estabelecendo, né? E também, como falei, a MAPA ela tem 4 atividades que são exclusivas dela, que nós não podemos transferir, que é a atividade de autorização, credenciamento, fiscalização e controle. E, obviamente, temos essa noção, claro, de esse papel de ser uma agência reguladora do jogo no Maranhão. E, lógico, a melhor forma de você regular, acho que o primeiro passo para você regular é você já estabelecer critérios fortes, sérios, para evitar, não usando a palavra de modo pejorativo, aventureiros, né, empresas duvidosas, você, por exemplo, utilizando certificações como exigência para o credenciamento, né, certificações ou seus similares. Então, porque até mesmo, como disse, nós temos o compromisso de não executar a ideia mal feita, executar de forma bem feita. Porque teremos, então, sabemos que temos um Tribunal de Contas, temos um Ministério Público, órgãos de controle, e além da população, claro, que vai acompanhar isso. Então, nós estamos muito preocupados. Daí porque o primeiro passo é esse, colocar critérios bem rigorosos de credenciamento, mais rigorosos dentro do mercado, lógico, mas que a gente atraia bons profissionais, boas empresas com segurança, com honestidade, garantindo um jogo justo, honesto, transparente acima de tudo. E evitando a sonegação fiscal e também o enriquecimento, ou seja, a lavagem de dinheiro. Tá? Então, temos consciência dessa regulação. Enquanto a regulação não acontece, nós estamos na fase de elaboração das portarias. Eu acho que o fato de colocarmos um edital com bastante certificação, eu acho que isso já vai nos ajudar nesse controle futuro. Perfeito. Senhoras e senhores, agradeço a todos por participar desse painel. Eventuais perguntas que houverem, né, todos os palestrantes, todos os painelistas têm as identificações no site e tenho certeza que fico à disposição para responder eventuais e-mails. Agradeço a todos e vamos para o segundo painel.